Olá, olá, boa noite! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coragem. Se você não conseguir assistir ao vivo essa live, ela vai ficar gravada no meu feed, no Instagram e também no meu YouTube, Karina Andrade Mota. Vai lá, assiste desde o início para você pegar todos os detalhes. Boa noite, Elton e Marcos! Boa noite! Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Oi, Carol, boa noite. Seja bem-vinda. Peraí, pronto. Coloquei aqui. Oi, Marcos, boa noite. Max, boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Para a gente falar de coragem. Para a gente enfrentar, né, nossos medos, para a gente criar a energia da realização, de acontecer, de enfrentar, né, nossos bloqueios, nossas limitações. E aí a gente vai falar hoje sobre coragem e realização. Para mim, tudo tem uma ligação. Qualquer assunto tem uma ligação. Alguns assuntos são irmãos gêmeos, siameses. Outros assuntos estão ligados lá longe, mas quando a gente para ver, tem uma ligação sim. Então, a gente vai falar da coragem de realizar. Então, a realização tem a ver com a coragem neste assunto que a gente vai falar. Porque eu peguei, né, a coragem e vou linkar com a nossa realização, a realização dos nossos sonhos, da vontade de fazer as coisas. Então, vamos começar falando do seguinte: o que a gente sempre quis realizar, os nossos sonhos, as nossas vontades, os nossos desejos, que a gente nunca teve coragem de colocar em prática. Quantos sonhos, quantos projetos estão engavetados, sejam engavetados de verdade no papel ali na gaveta, ou seja também colocado de lado na nossa mente, nas nossas ideias, porque a gente pensa assim: poxa vida, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não tenho coragem de realizar, eu não tenho coragem de mudar a minha vida, eu não tenho coragem de iniciar esse projeto, seja lá pelo motivo que for, seja pela situação que for, alguma coisa em você te impede de realizar isso. Agora, se a gente for falar de coragem pura e simplesmente, na verdade, a coragem não é ausência de medo. Sabe por quê? A coragem não é ausência de medo, porque se você não tem medo, você não precisa de coragem. Então, o antídoto, né, do medo é a coragem. É realizar, é fazer, é seguir em frente, é ir atrás, mesmo com medo. Então, eu sinto medo de uma situação, mas eu enfrento ela. Estou morrendo de medo, mas eu vou assim mesmo. Então, é aquela história: estou com medo, mas vou com medo mesmo. Não quer dizer que eu não vou pensar nas consequências, que eu não vou definir meus projetos, os padrões, não quer dizer inconsequência. Mas se eu penso que aquilo está me assustando tanto, que está me colocando uma paralisia, eu preciso enfrentar. E o mais legal e o mais interessante é que pode ser treinado. Sabiam disso? A coragem pode ser treinada. O nosso cérebro, ele tem uma área, né, que é um nome bem complexo aqui, bem grande. Oi, Débora, seja bem-vinda. E quando a gente se coloca numa situação onde a gente ativa o medo, a gente está pensando que está correndo perigo, a gente está pensando que está numa situação que precisa se resguardar,
que é na amígdala, tem uma parte no cérebro que é a amígdala bem pequenininha, mas ele que começa, passa informação para todo mundo, cuidado, cuidado, cuidado. Aí tem uma outra área no nosso cérebro que ela é ativada imediatamente, é ativada junto. E essa outra área no cérebro é que faz trazer essa coragem, que é o enfrentar o medo. Não é bater de frente com o medo, você saber que você está passando por uma situação, que você se sente acuado por algum motivo, mas que você pode enfrentar, e isso pode ser treinado. Através de alguns exercícios, né, cerebrais, a gente consegue sim. E uma das formas de treinar... Oi, Tia Neda, boa noite, seja bem-vinda. Uma das formas de treinar, que é a forma mais simples, é no nosso dia a dia. Qualquer coisa que de repente você tinha um medo injustificado, vamos dizer assim, você pode começar a enfrentar e pensar assim, olha, qual situação na fase adulta, tá? Não criança, porque criança é natural, porque ela tem muito desconhecido, mas na fase adulta, qual foi a situação que você se viu num momento de medo e mesmo assim você enfrentou? Todas as vezes que isso acontecer na sua vida, você tem como ativar naturalmente cada vez mais a coragem. Por que esse medo quer me paralisar? Por que esse medo quer me paralisar e não quer que eu realize? Aí a gente vai falar sobre a realização. Realizar nossos sonhos, primeiro, sonhar é viver, né? Quando a gente não tem sonhos, quando a gente não pensa nos projetos, quando a gente não pensa que a gente pode contribuir na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta, naturalmente a gente vai perdendo nossa energia e a gente vai caindo, vai trazendo uma tristeza porque a gente sente que não tem mais contribuição na sociedade, na minha vida, seja lá com o que for, e aí a gente já começa a minar a nossa energia. A gente já falou algumas vezes sobre isso. A gente vai perdendo a nossa essência. Então, ter projetos, sonhar e pensar em realizar é a forma melhor de você colocar o seu corpo. Você até se projeta, o corpo também mostra, né, postura, atitude, levantar a cabeça, colocar-se para frente. É pensar que eu tenho vida, eu tenho capacidade, eu posso solucionar isso, eu posso realizar tudo isso. Chá Centro Holístico, boa noite, seja bem-vindo. Então, a realização de algo ou o sonho de realizar projetos e sonhos é vida. Traz essa vida, traz esse movimento, sabe? Faz circular tudo que a gente é. E a coragem traz aquela força, atitude de pegar e falar assim, eu não sei no que vai dar, eu não tenho nenhum controle sobre o que vai acontecer, eu tô sentindo medo, mas esse medo não vai me paralisar, eu consigo transformar essa energia do medo em algo que vai me trazer, vai me fazer dar um salto. Eu pego essa energia e eu jogo ela para frente. E quando você está com medo de uma situação, tem medo de realizar seus sonhos, tem medo de colocar em prática algo que você deseja há muito tempo, e você vai mesmo assim, a contribuição interna, emocional, é tão grande, a gente sente vitorioso. A gente sente que a gente tem capacidade de tudo, e é verdade. A coragem te dá força para realizar, te traz a energia da realização. E quando você consegue materializar, colocar em prática, colocar em ação, mesmo com medo, as pessoas olham e falam, nossa, você é muito corajosa, você é muito corajoso.
Eu não teria coragem de fazer isso. Por exemplo, se uma pessoa tem o sonho, o desejo de dar a volta ao mundo. Eu queria tanto, né, sair, conhecer outras culturas, outros países, porque é um desejo muito natural do ser humano. Tem muita gente que não tem esse desejo, mas tem muitas pessoas que quando falam em sonhos e desejos, pensam logo numa viagem. O meu sonho era conhecer tal lugar, o meu sonho era ir para tal lugar. E você não se planeja para realizar. E aquilo fica só no sonho. Você não consegue. E também traz aquele negócio, eu não tenho coragem de fazer isso, eu tenho medo, eu me sinto inseguro. Então, comece a colocar em prática, comece a exercitar a sua mente para que você não fique paralisado diante de um sonho que se apresenta para você. Às vezes algo que você está sonhando há muitos anos ou que você sempre quis e sonhou realizar, um projeto inclusive profissional, ou estudar algo novo, ou entender algo novo na sua vida. Então tenha coragem, traga essa energia. Coragem é agir com o coração. A palavra coragem é de core, que é do coração. E agir com o coração é trazer a sua essência, sabe? É trazer de dentro para fora. Não é algo muito racional, apesar de que o nosso cérebro ele é muito produtivo e ele nos ajuda em tudo. Quando a gente traz o nosso cérebro como um grande parceiro, a nossa mente como um grande parceiro na nossa vida, a gente consegue produzir e ir muito mais além do que a gente imaginava. Se você começa a enfrentar o seu medo, algo que te paralisa, e você pega e coloca em prática, essa sensação que vem depois, que é a recompensa que você tem de você mesmo, de que você é capaz, ela fica registrada. Então, em vários momentos da sua vida, isso vai voltar. Mesmo que você tenha medo, o seu próprio cérebro já vai ter registrado que você já conseguiu passar por essa situação. E aí você vai lembrar, eu tive medo, mas eu enfrentei e no final deu tudo certo. Então o registro do positivo tem que ficar latente na sua mente. Quanto mais você exercita o seu cérebro a enfrentar os seus medos, as paralisias, mais fácil você vai sentir de enfrentar novos desafios e as questões também da sua vida. Agora, realizar, né, seja um projeto profissional, seja um desejo ou um sonho, porque a gente pensa, sonho é um sonho, mas a gente só sonha, a nossa mente ela projeta algo que existe. A nossa mente, ela não cria algo que ainda nunca viu e nunca percebeu. Ela só cria situações que de algum lugar ela registrou. Então é algo que já existe. E se já existe, não é impossível. É por isso que eu trago também sempre a ideia de o impossível não existe. Porque a gente traz sim as informações que a nossa mente cria na nossa imaginação e aí viram sonhos, projetos, metas, mas por algum registro que eu captei ou pela soma de vários registros. E aí você então cria os seus desejos e seus sonhos. Um dia eu quero isso, um dia eu quero ter, né, um negócio próprio, um dia eu quero fazer aquilo. Só que se você não pensar em assumir esse papel de que você é o grande feitor da sua vida, você não sai do lugar. Quando o Max falando aqui, né? Quando adolescente tinha muito medo de relacionar, mas em algumas situações, ao ouvir o tom e o timbre da minha voz, sentia-me forte com o poder de conquistar o mundo. Nossa, Max, o poder de conquistar o mundo. O que é conquistar o mundo? É a certeza da capacidade. É a força que faz você enfrentar tudo. Muitas pessoas têm medo de relacionar, de se relacionar com outras pessoas, de relacionamentos,
Mas aí, se a gente for olhar, esse medo pode significar muitas coisas. Então, enfrentar vamos usar o exemplo aqui, nesse caso do relacionamento. Deixa eu ver como é me relacionar. Eu me permito viver essa experiência. E eu me permito viver essa experiência de braços abertos. Eu vou viver essa experiência, né? E vou saber como é. E não pelo que eu registrei, porque em algum momento esse medo do relacionamento pode ser algum registro que você teve de que relacionamento, por algum motivo, não era bom, ou qualquer coisa, ou de repente vai tirar a sua liberdade. Então, por vários motivos, a gente começa a não agir, a ter medo. Só que o que acontece? A gente paralisa e deixa o medo tomar conta. Então, nessa hora é que a gente tem que entender que tudo que se apresenta na nossa vida e que a gente tem medo, muitas vezes é aquilo que você precisa fazer para se desafiar e para que você possa se transformar. Não uma pessoa sem medo, tá? Porque não existe. Aquele medo natural do ser humano é a proteção que a gente tem, mas é o medo, esse é um medo real para se proteger, mas não aquele medo ilusório. Um medo de se relacionar não é um medo real, um medo de morte, mas é um medo emocional. De muitas vezes, como é que eu vou entregar minhas emoções para alguém? E se essa pessoa me magoar? E se eu tiver alguma decepção? Eu não quero sofrer. Então, tem tudo isso. As conquistas que a gente vai somando na nossa trajetória de vida, elas são troféus. São troféus. Ah, mas agora eu vou ficar, me gabando. Você não precisa falar para ninguém. Isso é uma coisa sua, é você com você, sabe? É um desafio interno. É algo que vai te trazendo uma força, uma vontade, um poder de conquistar o mundo. E você vai deixando de ter medo das ilusões que aparecem na sua vida. Você vai começando a perceber que essas ilusões vão sumindo. E nada melhor do que ter coragem para você reverter toda essa situação de paralisia, porque o medo paralisa. O medo é paralisante. Ou ele paralisa você, ou ele faz com que você haja de uma forma não racional para que você possa fugir, se você precisar. Então, o seu corpo começa a agir da forma que ele tem que agir, com perfeição, para você então se livrar daquela situação de perigo. Mas e se não tem perigo? E se eu me relacionar com alguém? O que de pior pode acontecer? E se eu realizar o meu projeto e der errado, por exemplo, o que pode acontecer? E se eu começar a pensar em realizar meus sonhos, meus projetos, meus desejos, como eu dou o primeiro passo? Como eu posso fazer para dar o primeiro passo? Todas as lembranças que nós tivemos do momento que a gente enfrentou com coragem alguma situação que na normalidade te faria parar. Todos nós temos uma experiência, pelo menos uma, nem que seja a mais simples. Eu ouvi uma história que é bem comum e é bem simples, mas pode registrar, pode exemplificar aqui. A pessoa tinha medo de montanha-russa, mas estava no parque com a filha. E ela sabia que ela precisava enfrentar esse medo. Ela começou a usar a lógica. Pera lá, eu tô num parque, tá tudo bem, tá tudo seguro, vai dar tudo certo. E foi com medo mesmo. Quando ela foi na primeira montanha-russa, que estava morrendo de medo, ela falou, gente, não era tão difícil, não era tão duro, não era tão temeroso assim. E aí ela começou a ir nas outras, e ela perdeu o medo. Isso também serve para as pessoas que têm medo, por exemplo, de viajar de avião. Então, a coragem
é algo que é muito falado, inclusive por terceiros, pessoas que te observam. As pessoas falam, nossa, você é muito corajoso, você é muito corajosa. Quando você enfrentou algo que parecia bem difícil. Ou quando você enfrentou um momento na sua vida que você teve que fazer uma escolha diferente. Porque escolher é ter coragem. Escolher é demonstrar coragem. Quando você também escolhe uma direção, eu vou realizar esse sonho, eu vou realizar esse projeto, você também está colocando em prática a coragem. Eu não vou deixar o medo me paralisar. Você vai com medo mesmo e vai andando com ele. Vai chegar um ponto que ele vai estar tão fraquinho que ele vai desaparecer. Naturalmente, porque ele vai perceber, eu não corro mais risco. Ele que eu digo, né? O medo que está no nosso cérebro sendo ativado. Então, essa ideia da realização e da coragem, a gente precisa sim de muita coragem para realizar, até para se realizar na vida. E se realizar na vida é ter alegria, tranquilidade, equilíbrio, paz, amor, conforto e tudo mais. Eu tô dando, né, os meus exemplos aqui, o que para mim significa realização. E para você, o que significa realização? É algum projeto que você ainda não colocou em prática por medo? É algum sonho que você ainda pensou que era um sonho bobo e que tá tudo bem se eu não realizar? Será que se você realizar esse sonho, você não vai se sentir muito mais forte e que consegue realmente colocar em prática os seus desejos? Sabe que tem muita gente que guarda os seus sonhos porque tem medo de gastar, entende? É muito estranho, muito louco, mas sem julgamentos. É como se a pessoa visse os sonhos como algo que perdesse uma validade, então eu não vou usar, eu vou deixar ele guardadinho. Deixa eu sonhar esse sonho a vida inteira, porque se eu gastar esse sonho, eu vou ter que criar um sonho novo. É muito engraçado. Minha mulher sempre diz que a sua coragem é do tamanho do seu e o resto. A coragem é do tamanho que a gente se apresenta. Vamos esperar o Max finalizar. Max, finaliza essa frase aí, que eu quero saber o resto da história. A nossa coragem, né, ela é proporcional do seu medo. Isso! A nossa coragem, ela não é do tamanho do nosso medo. A nossa coragem é maior do que o nosso medo. Mas ela tá lá, né? Às vezes ela tá lá, mais ou menos igual, mais ou menos do mesmo tamanho. Porque para a gente enfrentar o medo, a gente tem que dar mais força para a coragem. É por isso que eu falo que dá para treinar. A gente consegue treinar na nossa mente, é fantástico. Porque quando é ativado o medo, né, que é natural, todos nós sentimos, ninguém tá ileso a isso, e automaticamente ele também ativa, né, a coragem. Só que acontece que quando você não dá estímulo para a coragem, você reforça o medo, a coragem fica menorzinha. E aí o medo toma conta. E aí você não tem coragem de seguir em frente, de enfrentar. Sabe também um momento de que a pessoa se sente paralisada, que para ela realizar alguma coisa, às vezes ela precisa conversar com o chefe, né? Às vezes você precisa pedir aumento. Quando você vai conversar com o chefe, quando você vai conversar com a autoridade, quando você vai conversar com uma pessoa que você considera de suma importância para você, para sua vida, ou no ambiente profissional. Quem aqui tem coragem de chegar para a pessoa e falar tudo o que pensa? Com respeito, claro, mas chegar e falar. Pedir um aumento. Dizer, olha, eu tenho o meu talento, eu sei o que eu estou fazendo e eu ganho menos do que eu dou. Né? Como é que faz nessa situação? Então, às vezes a pessoa tem, sim, um medo de falar com a autoridade, medo de falar em público. Então, tudo isso tem que ser enfrentado. Eu mesmo passei pelo processo, falando aqui de falar em público, né? Não estou
pessoalmente aqui com vocês, mas eu estou falando para algumas pessoas que assistem todos os dias, e eu sou muito grata por isso, inclusive. Então, eu tinha meus medos, e eu peguei e eu tive que enfrentar, mas assim, foi uma luta. Eu falei, não, vou começar e eu vou com medo mesmo. Eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. Até porque, às vezes, a gente distorce algumas sensações e chama de medo. Mas não é. Algumas vezes aquilo se apresenta uma sensação e que a gente fica achando que é medo, mas não é. Então, em vários momentos da nossa vida, vai sim pedir que a gente enfrente, que a gente tenha coragem, principalmente para a realização. A realização é colocar em prática, é trazer para a matéria, é tirar da mente, do sonho, das ideias, da criatividade e transformar isso em verdade. Para mim, para minha vida, para as pessoas que estão à minha volta, não importa, mas enfrentar e ir com medo mesmo, é como eu falei, não é ausência de medo. A ausência de medo você não precisa de coragem. Se eu não estou com medo, eu preciso de coragem? Não preciso. Então, eu só preciso da coragem quando eu me percebo de alguma forma com medo. Mas esse medo foi um registro que está inserido na minha mente de alguma experiência anterior ou de algo que me foi dito. Como eu interpretei isso? Está registrado. Posso ter medo. As pessoas podem ter medo de avião, pode ter medo de mar, pode ter medo de barata, né? O que uma barata pode fazer por você? Será que ela vai morder? Ela é venenosa? Ela vai te comer? Né? Vai te matar? Ou não? Então, tudo isso é uma grande ilusão que a gente cria e que traz uma paralisia e traz uma não realização. Quando você não se realiza, quando você não realiza seus sonhos, seus projetos, você está muito predisposto a viver o fracasso. E não o fracasso de uma forma pejorativa, mas sim o fracasso dos nossos sonhos mesmo, da nossa realização, da nossa capacidade de achar que não pode, que não consegue. Então, todos aqueles sonhos que estão engavetados em algum lugar na sua mente, comece a pensar como seria se eu começasse a dar o primeiro passo para realizar isso. Só isso já vai te trazer uma força, uma capacidade. Que medo você poderia enfrentar que não correria risco nenhum e que você consegue pensar, poxa, é um risco que eu posso correr. Sabe aquele risco que você fala, esse dá para eu enfrentar? Comece pelas pequenas coisas. Comece pensando, o que eu posso fazer hoje? Porque a minha ideia é sempre o hoje. O que eu posso fazer hoje para dar o primeiro passo para realizar alguma coisa na minha vida? Aquilo que eu planejei. E às vezes alguma coisa, comprar um carro, construir uma casa, fazer algo para alguém. Tudo isso tem que sair um pouco do mundo da ilusão e dos sonhos e trazer um pouco para a realidade. Oi, Fabinho! Boa noite, seja bem-vindo! Então, a realização traz o quê? Essa sensação de que a gente é forte o suficiente, um poder de conquistar o mundo, que o Max muito bem falou aqui pra gente. Esse poder, essa força de enfrentamento de tudo e qualquer coisa, mesmo com medo, faz com que a gente faça uma movimentação na nossa vida de uma forma que a gente tem muito mais capacidade de realizar muito mais coisas. Eu consegui realizar uma coisa e eu aprendi, a minha mente registrou, então eu sei que eu posso realizar outras. Ah, mas a minha mente vai registrar que eu realizei uma coisa bem pequenininha. Não, porque a mente não sabe definir o que é uma grande realização e o que é uma pequena realização. Ela só sabe que você enfrentou, que você teve um enfrentamento. E tudo isso fica registrado. Toda vez que vier um medo, você não vai dar mais a importância que o medo quer que você tenha. Você vai entender que está com medo, você vai perceber que está com medo, porque sim, ele existe, mas você vai dar muito mais ênfase à coragem. Ah, o medo está aqui, mas eu vou com medo mesmo.
sabe? Então, a seguir em frente e pensar, eu posso, eu consigo e eu tenho toda a capacidade de realizar os meus sonhos, os meus projetos e os meus desejos e colocá-los em prática, tá certo? Então, hoje eu quis falar um pouquinho sobre coragem, inclusive trazer para vocês a ideia de que coragem pode ser exercitada. E o exercício pode ser diário, o exercício pode ser com pequenas coisas, sabe? Às vezes você pode mostrar, né, essa coragem de formas bem seguras, para que você se sinta mais seguro em enfrentar e depois, com o tempo, quando forem aparecendo outras situações, ou se você quiser realmente colocar em prática seus desejos e realizações, você já vai ter mais facilidade de enfrentar. Não quer dizer que você não precise enfrentar, mas quer dizer que você vai conseguir sim, com mais capacidade, com mais possibilidade. Tá certo? Então, obrigada a todos vocês. Gratidão pela presença de vocês aqui. Sou muito grata. Inclusive, eu hoje só falo com vocês quase que diariamente, né? Praticamente, porque eu enfrentei um medo. Porque eu enfrentei o meu medo. Porque eu percebi, eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo assim. E aí eu tive que colocar o medo no lugarzinho dele e dar ênfase à coragem para que a gente possa seguir, para que a gente possa fazer as coisas e não ficar paralisado mais, tá? Então, obrigada a todos vocês. Enfrentem sim, conquistem o mundo, né? Pensem que vocês são conquistadores, vocês são capazes, nós somos capazes. Então, assim, essa conquista do mundo é uma forma da gente dizer que a gente pode, a gente consegue e a gente é capaz, tá certo? Muito obrigada a participação de vocês, gratidão a todos e que vocês tenham uma excelente noite. Amanhã a gente volta, sexta-feira, né? A gente volta com mais um assunto para trazer mais reflexão, mais consciência, para a gente poder realmente se realizar como seres humanos. Essa é a maior intenção de todos. Obrigada, um beijo e até lá. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal do YouTube. Até a próxima. Amanhã tem mais vídeo com mais algum assunto, né, que a gente vai tratar. E quem não me segue ainda no canal, se inscreva, clique no sininho, compartilhe com as pessoas que vocês acham que tem essa vontade de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e humano, que vai aprender bastante. Meus vídeos realmente trazem informações muito ricas para todos nós, tá bom? Gratidão e até a próxima.